Sejam muito bem-vindos a mais um AIA Podcast aqui com Alberto Oliveira, Digital Art. Aline Debona. E hoje temos o imenso prazer de ter da nossa convidada, o nosso segundo podcast, a nossa querida Carmen Zender. Carmen Zender, que é psicoterapeuta e analista corporal. Carmen, muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui hoje connosco. Agradecemos muito a sua disponibilidade. E podemos começar já por aí, porque não? Explicar para quem nos está a assistir um pouco sobre o seu trabalho. Sobre, por exemplo, o analista corporal. Quer explicar um pouquinho de que é que se trata a análise corporal? Ok. Boa tarde, bom dia para quem vai nos ver, né? Prazer estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrada por estar aqui com vocês. E a diferença, ou o que eu faço como análise corporal? Então, existe uma confusão quando as pessoas falam análise comportamental, análise corporal. A análise corporal, você vai estar analisando o gesto, as expressões. Não. A análise corporal é muito mais profunda do que essa análise de você observar a postura da pessoa. Olha, era o que eu achava que acontecia em análise corporal. Não, ela é muito mais profunda. Se bem que o analista corporal, quando com o olhar mais afinado, a gente vai estudando e a gente percebe. Por exemplo, eu posso analisar uma pessoa ao ouvir ela falar. A contar a história dela, eu já estou analisando e vendo quais são os traços de caráter. Então, na análise corporal, nós analisamos e identificamos os traços de caráter que a pessoa tem. Mas quer dizer que, então, através de uma conversa com a pessoa, você consegue analisar e saber qual é o traço de caráter dela? Então a Carmen é boa a descobrir mentirosos. Olha se for, eu tenho aí um par de pessoas para lhe apresentar. Então, o que é análise corporal? Como ela funciona, por exemplo? Nós herdamos a genética dos nossos pais, antepassados, tá? Então nós somos resultado dessa genética, nós somos resultado das experiências que vivemos na nossa infância no ambiente, tá? Então, e essas experiências, essa genética formou isso aqui que nós somos. Uma parte genética, a parte que não é mutante, por exemplo, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, do cabelo, isso tem a ver com a genética que herdamos. Mas partes do nosso corpo tendem a ver com os traumas da infância. Eu posso olhar para você e identificar pelo formato do seu corpo, em alguns traços, eu identificar quais foram os traumas que você vivenciou com mais profundidade na infância e que hoje molda o seu jeito de ser. Nossa, já estou super curiosa. Como você pensa, como você sente, como você se comporta ao mundo. Tem a ver com os traumas que você viveu. E isso é científico. Mas agora, como é que você analisa? Assim, como é que funciona, por exemplo, uma sessão com a Carmen para a Carmen dar um diagnóstico da pessoa, de qual é os traços dela? Eu vou olhar para a pessoa, analisamos 5 partes do corpo. Formato da nossa cabeça, formato dos olhos, da boca, corpo, quadril e pernas. Então, o formato desses parte do seu corpo vai dizer muito sobre o que você viveu na infância. Olha, de novo eu vou dizer que eu estava achando que se tratava mais da postura. Olha, eu de novo para o fora, eu achei que se tratava mais em olhar as posturas ou gestos, como eu mesmo faço muitos gestos, quem não faz muitas mímicas, mas então também não é isso. Não. Mas isso varia de pessoa, porque a mesma pessoa pode estar mais gordinha ou mais magrinha, e isso não faz diferença depois na análise. Olha, exemplo,
existe um traço de caráter que 2 até 3 traços de caráter que ele pode ganhar peso. Tem tendência a ganhar peso. Existe um traço de caráter que tem tendência a desenvolver vícios, por exemplo, com cigarro, com bebida. Isso tem a ver com os traços de caráter. Então, você pode uma fase estar magro, e existem pessoas que vai comer a vida, comer e não vai engordar. Isso tem a ver com os traços que mais fala com isso. Então, assim, nós somos seres únicos. Nós somos seres únicos. E todos nós carregamos conosco 5 dores existenciais. 5 dores existenciais. Essas dores existenciais foram formadas desde quando estávamos no útero da nossa mãe até os 5, 7 anos de idade. Existem alguns teóricos que falam 5, outros até 7. Então, nessas fases, as experiências que vivemos no ambiente formou muito o nosso caráter, os nossos traços, na verdade, os nossos traços de caráter. Que traço de caráter também é diferente de caráter. O caráter é uma formação de tudo isso, somando essas experiências, é o caráter. E os traços de caráter são relacionados às dores existenciais, que nós temos 5 dores, né? Existenciais, que é a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da injustiça, a dor da manipulação, a dor da traição. Isso todos nós carregamos conosco, independente de você ser grande, pequeno, bonito, feio, rico ou pobre. Nós temos. E o que diferencia... Há pessoas que lidam melhor com isso do que outras. Por exemplo, uma pessoa lidar melhor com uma traição do que outra, uma pessoa lidar melhor com o medo da perda ou o medo da rejeição. Há pessoas que lidam melhor. Por exemplo, eu e ela, eu acho que ela lida melhor com isso do que eu, porque ela teve outros treinos psicológicos, outros ensinos que eu não tive. Exatamente, porque assim, a busca do autoconhecimento nos leva a identificar quais são as nossas dores e nos traz ferramentas para a gente gerenciar. Então, dá para dizer que os traços de caráter são mutáveis. A gente consegue trabalhar eles e mudar esses traços de caráter? Não. Eles não mudam. Não, eles não mudam. Você nasceu com eles e você vai morrer com eles. Tá? Faz parte aqui disso aqui, do meu corpo, de tudo. Então, não vai. O que é que você vai saber? As emoções, por exemplo. Eu tenho o traço que mais predomina em mim é o traço do abandono, a dor do abandono. Tá? Então, a dor do abandono, toda vez que vier um sentimento de que eu estou perdendo algo, ou que eu estou abandonando algo, isso vai falar comigo. E aí, quando eu tenho consciência de que eu tenho essa dor do abandono muito forte em mim, e eu sei, aí eu tenho técnicas, aí eu vou gerenciar. Eu não vou substituir por um vício, eu não vou comer minhas emoções, porque quem tem a dor do abandono, ele tem um buraco dentro de si. É um vazio que ele precisa preencher. Mesmo que ele já tenha passado por essas etapas de autoconhecimento e reconheça que alguma coisa no seu passado fez desencadear essa dor, mesmo que ele reconheça isso, há situações na vida que ele pode ativar essa dor. Ativar isso, porque aí a neurociência hoje já traz isso com muita clareza, né? Aí a gente vai viver um trauma desse na infância, lá ele foi. Esses traumas surgem devido à repetição. Foi acontecendo na infância uma repetição e virou uma traumatização. E aí o que acontece? Está lá guardado, isso faz parte do nosso inconsciente. Você nem sabe que você tem isso. E você nem entende porque você está agindo baseado naquilo. E de repente vem um momento que aciona esse gatilho. Aí você volta de novo a ter essa reação. Por mais que você tenha consciência, vem. Mas quando você tem a consciência, você já sabe, opa,
Aí você reconhece Aí e não você vai reconhece, reagir já não vai errada. reagir de maneira errada. Ou às vezes até tá culpando aquela pessoa que acionou aquela reação, mas aquela pessoa não tem como saber que você tem um trauma, né? Isso não tem como saber que tem um trauma. Então, o importante é você cuidar de você, né? Eu me protejo. Então, os traços de caráter também eles estão muito relacionados assim, o ambiente, as pessoas e a situação. Então, se você está num ambiente que vai te levar até que inconscientemente você viveu o que você viveu na infância, ele vai te fazer mal, vai te levar para dor. Você está com pessoas que não te acolhe, porque quem tem um traço de caráter oral, ela precisa de um acolhimento, é a criança, né? Ela precisa daquele acolhimento. E tem uma pessoa que está o tempo todo que te faz você não sentir amada, que não te escuta como você gostaria de escutar. Então, é muita coisa que tem os traços aí. Precisam mergulhar muito para a gente saber as características de cada traço. Por isso você diz assim, olha, ela identifica melhor isso por isso, mas as características, por exemplo, ela não tem muito traço de caráter oral, ela não tem muita dor do abandono. Você já tem, porque o formato do seu corpo já me diz isso, entendeu? Então, ela vai ter, porque todos nós temos, mas em um nível menor. Mas ela já tem, por exemplo, uma outra dor, digamos que ela tem a dor da... você não me pediu para fazer análise, eu estou aqui analisando. Mas eu estou bem querendo. Gente, análise ao vivo, que legal, eu adoro. Então, eu olho aqui para você e eu vou dizer, a Aline, quais são as características mais predominantes na Aline? A Aline é uma pessoa que nasceu para brilhar, gosta de estar no palco, é competitiva, tem uma ambição aguçada, está sempre visando, é uma pessoa que tem muita energia, mas o que traz a Aline, às vezes, a mexer na dor dela? Sentir excluída, o medo da traição também, né? De ser traída, a falta de confiança vai estar sempre... Quem é que vai me trair? O medo de se mostrar vulnerável. Não tem que ser necessariamente pelo parceiro, não é assim, a traição no geral, não é? No geral, as pessoas, ambiente, amigos, os amigos, assim. Então, isso vai estar ativando. Aí vem um sentimento de... Pessoas com um traço seu predominante. Aí minha dislexia chegou aqui agora. Comentado. Prazer. Então chegou aqui e o que acontece? Ela vai sentir muito, às vezes, muito insegura, porque ela tem na cabeça dela que ela precisa ser perfeita. Então, ela gera muito essa perfeição. E essa perfeição, essa busca da perfeição pode, às vezes, atrasar o seu desenvolvimento. Porque você começa algo aqui e você pensa assim, mas será que está perfeito? E se o outro fizer melhor que eu e eu ficar para trás? Fala comigo, tem a ver com... O que eu estou falando aqui tem a ver com você? Tudo a ver comigo. Ao vivo e a cores... A psicanalista Carmen me descreveu as minhas dores, as minhas defesas. É essa mesmo, eu tenho um escudo. É claro que é um traço que eu já reconheço. E com isso eu consigo evitar. Acho que agora ele... E desde quando é que tu tens medo da exclusão? Não é medo da exclusão. Ela explicou muito bem. Não é um medo da exclusão, mas se me trouxerem um sentimento de que vai acontecer, eu vou hiperreagir. É claro, não hiperreajo tanto quanto antes, porque eu já sei como ela lidar com isso. Mas eu já sei lidar com isso. Mas ela está sempre em busca de estar à frente. Por exemplo, a Aline nasceu para estar no palco, para brilhar. Se em algum momento não der esse palco para a Aline brilhar, ela vai sentir assim, eu fui excluída, frustrada. É porque eu não sou tão boa quanto isso, pode fazer com que atrasa, porque aí vem o medo, vem a insegurança, e aí eu não sou boa. E a tendência ao perfeccionismo realmente me seguiu por muitos anos da minha vida. E alguns cursos, a parte boa é que como eu fiz vários cursos, e principalmente os cursos de coach, tem uma frase que eu amo muito, é quando o meu mentor disse...
você pode... Porque eu sempre achava que eu tinha que estar perfeita para poder ajudar outras pessoas. E teve um momento que ele falou, se você acha que você está no nível 5 daquilo que você já sabe, daquela expertise que você criou, você não está no 10, você está no nível 5. Você tem pessoas que estão no nível 0 ao 5 para você ensinar. Então você não tem que esperar estar no nível 10 para ir buscar as que estão no 0 para trazer para você. Porque tem uma escada, tem Exato. É processo. É um processo. Uma transitória. Então, se você não se põe em risco. Sim. E ensinando que você aprende. Você não vai chegar ao nível 10 nunca. Exato. Você vai deixar, e aí vem o quê? Uma frustração. Por isso que muitas pessoas entram em depressão. Porque você olha, ainda mais. E hoje, que onde está a internet, o mundo editado. Tudo perfeito. O Ctrl+C, Ctrl+V e o mundo editado. E você olha e diz assim, mas fulano conseguiu e eu não consegui. E aí você ainda vem até um julgamento, mas eu sei mais do que ela, porque ela tá lá por quê? Porque ela se ousou, porque ela se atreviu, porque ela tirou a máscara do perfeccionismo, porque ela se colocou permitiu ser vulnerável. Carmen está me descrevendo assim 100%, porque por conta desse perfeccionismo eu continuei buscando cursos e cursos e cursos. O que eu tenho de curso engavetado e de diploma que eu achava que não estava bom ainda para começar a ajudar as pessoas, porque a minha vida ainda não estava brilhante o suficiente. Como é que eu vou ser um espelho para alguém se eu não cheguei lá no topo? E foi dessa mentoria que me disse, olha, mas se você está no 5, você já tem outras pessoas para carregar com você, e é só depois que você começar a ensinar é que você realmente enraiza aquilo que você aprendeu, né? E eu não tinha essa noção porque eu me cobrava muito. E o perfeccionismo teve, sim, muitas áreas da minha vida e me fizeram concluir cursos, mas não exercer, porque eu não estava me sentindo apta. Porque o desejo de você avançar, ele é muito grande. E aí, às vezes, você quer fazer. E a meta que quem tem um traço como seu, ele tem metas grandes. Ele quer estar no pódio, por exemplo. Pessoas que têm esse traço, nasceu para estar nos palcos, como maratonista, como artista. Nasceu para isso. Mas a meta dele é estar lá brilhando. E quando ele pensa em chegar lá, é que ele olha toda essa escada, ele desestimula. Porque ele não começa, não volta para dar o pequeno passo, 1, 2, 3, para chegar lá. E aí ele acaba se boicotando. E aí ele fala, não, preciso de outro curso. Nossa, Carmen, gente, já indico, super indico, porque ela acertou assim 100% do meu traço, da minha personalidade. Essa é análise corporal. E como psicanalista, eu trago essas duas abordagens dentro das minhas sessões. Mas me diz como é que é. A pessoa chegou até a Carmen para fazer uma terapia, uma consulta. Como é que é o procedimento? No primeiro dia você consegue... Bom, acho que sim, né? Porque você já conseguiu aqui em tão poucos minutos dizer um dos meus principais traços. Como é que fala? Diz para as pessoas de casa, olha, quero fazer uma consulta com a Carmen. Como é que funciona depois disso, depois de marcar com você? Então, eu atendo online, os atendimentos são online. A pessoa, Carmen, eu quero fazer só uma análise com você. Eu quero só fazer uma análise com você, porque eu quero... A análise corporal, ela vai te dizer quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você nasceu para quê? Você consegue fazer isso por câmera ou análise corporal? Por câmera. Okay. Tem um processo, eu vou mandar uma forma como ela vai estar vestida e tudo mais. Vai ter umas questões que eu vou fazer, por exemplo, se você já fez plástica, eu preciso saber desses detalhes para eu poder estar analisando o corpo da pessoa. Ela não vai ficar pelada na minha frente, tá, gente? Mas vai estar vestido vai estar vestido uma roupa de preferência de malhar, que eu possa ver com detalhes o formato do corpo. E se a análise corporal, ela vai ajudar muito você que quer desenvolver no profissional.
eu tô perdido, e eu não sei, eu tô fazendo isso aqui, e eu não sei se isso vai dar certo. Então, dentro da análise corporal, eu vou dizer, olha, seu perfil é para isso aqui. E aí eu vou dar um direcionamento. Porque se a Aline, que nasceu com tudo isso, que ela quer estar vendo pessoas, eu vou colocar a Aline 24 horas trancado no escritório, editando vídeos, fazendo isso, a Aline vai fazer. Mas por um tempo vai requer muito esforço de Aline, depois ela vai ficar frustrada, ela vai trazer doenças para ela porque ela está fazendo algo que não gosta. Então, dentro da análise corporal, eu vou estar trazendo esse mapa de todas as suas características, o que você é bom para fazer, a gente vai é uma ferramenta de autoconhecimento profundo. Aí, se a pessoa só quer fazer isso, análise, eu vou marcar, vou fazer, e depois eu vou dizer como ela funciona, seus 5 traços de caráter, ela vai receber um relatório falando seus 5 traços de caráter, eu vou dizer, olha, os ambientes, os lugares, que ela deve fazer, o que ela deve evitar. Então, bom, e a pessoa, tem pessoas que com uma única sessão, ela sai dali e ganhou a vida. Eu tenho pessoas que estão hoje na internet fazendo sucesso por ter passado por uma única sessão comigo. Eu acredito, porque imagina, se eu, no próprio exemplo que você deu, se eu tivesse num escritório entediada e tivesse uma análise, como você falou, me dizendo, olha, sua vida é os palcos, eu já sairia de lá pensando como é que eu faço para atingir isso. No palco, né? Então, realmente, você ia buscar dentro dessa área algo que você tinha desenvolver habilidades. Exato. Porque nós nascemos nós temos o dom, o nosso dom, né? Que é o que Deus colocou em nós, né? Então, isso você pode nunca ter trabalhado com aquilo, mas ela está ali dentro, ela fala com você. Você faz outra coisa, você vai fazer, vai requerer esforço, energia, tempo, dinheiro. Mas quando você começa a desenvolver aquilo que é o seu dom, você vai buscar habilidades, você vai desenvolver com muita mais facilidade. Você vai gastar energia naquilo que você nasceu para fazer. Nossa. Tá? Então é isso. Agora, quando eu pego uma pessoa que ela está com problemas mais delicados, aí eu trago já a psicanálise, né? Que é a escuta ativa, onde eu vou ouvir a pessoa, vou ver os traumas, porque você chegou já falando da sua história, eu já sei qual os traumas está ativado, eu sei se você é a dor do abandono que está ativada em você, se é a dor da traição que está ativada em você. Então eu vou vendo e aí eu vou trabalhar com essa pessoa para trazer o desbloqueio, fazer ela enxergar a vida como ela, né, como ela é, e aí eu trabalho com esse processo, tira para depressão, né? Existem casos que não precisa de medicação. Muitas vezes a pessoa está numa depressão e não é preciso, não tem necessidade até de uma medicação, mas também se precisar fazer a medicação só por si não resolve, tem que ter terapia. Tem que ter. Então, eu também já trago esse lado da psicanálise. Carmen, sem problema. Eu queria perguntar uma coisa. Qual é que você acha a relação com psicoterapeuta, a relação entre um adolescente, eu vou falar do meu caso por exemplo, o meu caso em infância e adolescência, onde eu sofri muito bullying na escola, muito bullying pesado, tanto na escola como fora da escola. Graças a Deus não foi por parte da família, por parte dos pais ou assim, eles, graças a Deus não foi por parte mesmo de colegas de escola e coisas do género. E hoje em dia eu ser uma pessoa, primeiro ser assim como eu sou um showman, eu vou onde eu vou, eu apresento, eu sou muito interativo com as pessoas e tudo, mas ao mesmo tempo preciso de muita aprovação. Sinto que eu preciso da aprovação dos outros, que eu preciso de sentir que, ok, o teu trabalho é excelente, ou tu és uma boa pessoa, ou algo do género. E se eu não sentir essa dopamina, esses sentimentos positivos, eu fico em baixo. Isso tem a ver realmente com os traumas que você levou, com a distorção de sua identidade. Quem é você de fato? Então, você tem uma identidade formada, né? Essa identidade sua, que Deus lhe deu.
Eu vou falar sempre aqui também Deus, porque eu sou cristã, então não dá para eu poder falar de nada se eu não falar, sem não trazer sem problema, essa, viu? Estamos livres. Então, se você tem sua identidade, que é quem você é, a sua essência, tudo aquilo que foi formado com propósito. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, foi gerado com um propósito. Então, essa é a sua identidade, você nasceu para ser. Né? Só que essas experiências que eu falei que você começa a ter desde o ventre da sua mãe, e quando você nasce, que as pessoas falam a respeito de você, o ambiente onde você viveu, distorceu a sua identidade. Então, você viveu pela força da sobrevivência, você vai em busca, mas você tem uma necessidade de que as pessoas diz para você quem você é, porque lá na infância não disseram isso para você. Por exemplo, você tem um traço, por exemplo, você é uma pessoa que tem um lado criativo. Você é criativo, né? Tem um lado de um traço seu que você cria, tem a capacidade de criar do nada. Você tem momentos que você trabalha muito bem ali no seu lugar, sozinho, sem ninguém, você precisa desse tempo seu, né? Ali. E, de repente, lá na infância, quando você vinha com alguma ideia, que a pessoa que tem esse traço que é muito... Geralmente, a pessoa que tem a dor da rejeição tem esse traço, tá? Da criatividade. Então, o que acontece? Você via com uma ideia genial, você apresentava essa ideia para alguém. Aí dizia, que ideia louca, que coisa... mas é calado, que ideia louca. Então, passei muito por isso. Aí o que aconteceu? Você falou, minha ideia não é boa o suficiente. Aí você tem ideia, você cria tudo e você nunca expõe, porque você vai estar sempre achando, as pessoas vão rejeitar. E para não ser rejeitado, você prefere não fazer. Aí só que você vive naquela angústia aqui dentro, porque a sua vontade é pôr sua ideia para fora. Que você sabe que você fez, mas o seu inconsciente vai sempre lembrar que você foi rejeitado lá. E aí vem essa necessidade mesmo de uma aprovação, de alguém dizer, olha, está bom, esse é um traço, tem um outro traço também, que a gente vê que você tem, que precisa dessa aprovação. E aí, quando você olha para quem é Alberto, por exemplo, você faz uma análise comigo, e aí você recebe um relatório de quem é Alberto, suas qualidades, vou dizer diretamente quem você é, quem você pensa. E você traz isso para você. Você olha e fala assim, poxa, eu sou isso. Eu não sou o que o outro diz. E você começa a afirmar a sua identidade, você perde essa necessidade de aprovação do outro. Eu também tinha muito isso. Eu fazia algo e eu precisava que as pessoas dissessem que estava bom. E se não dissesse isso, que estava... Isso poderá ser algum traço também de TDA? De TDAH? Porque como nós tivemos há bocadinho a conversar sobre isso, e ambos temos o mesmo diagnóstico, eu de TDAH, porque eu tenho a hiperatividade física também, e no caso da nossa querida Carmen seria TDA, não é? Que é transtorno de déficit de atenção. Isso. Que eles basicamente têm os mesmos sintomas, é por dizer que um é mais hiperativo fisicamente e o outro menos. Isso. Mas, no entanto, pode ter a hiperatividade mental. Eu tenho um excesso de pensamento. E como você está a dizer que você sente, também tem esse problema, que eu sinto a mesma coisa, se calhar pode ser que tenha alguma ligação com isso. Tem um traço que ele tem a tendência mesmo do TDAH. Geralmente, quem tem o TDAH, o TDA, ele tem um traço desse. E geralmente a gente espera muita aprovação da família, do lugar, porque nós fomos desaprovados. E a gente acaba fazendo para o outro, sempre fazendo, e aí vem, que a gente trata muito isso na psicanálise, essa questão, a necessidade das pessoas fazer para o outro, se é uma máscara, né, de ser boazinha, e a gente acha que nós estamos sendo boazinho, para ser aceito, mas no fundo você quer o quê? Você quer uma recompensa. Você quer o quê? Você quer que a pessoa diz, nossa, como você é bonzinho, nossa, você fez isso de bom, nossa, ser perfeito. E quando não faz isso, aí você vem e diz, poxa,
E aí as vontades que tem é de você deixar de fazer. E aí vem aí vai nascendo outros sentimentos, vai nascendo a amargura, aí vem aquela questão da falta de gratidão. Aí gera tantas outras coisas, porque você começa a botar o defeito, o outro que é ruim, o outro que é problemático, eu né? Fiz, eu ele fiz. não foi grato, ele não soube ver o que eu fiz. E você cria muita expectativa no outro, e na verdade... A falta de aprovação é sua mesmo. É sua mesmo, você precisa provar a si mesmo o que é que você faz, saber o que você faz. Se você sabe o que você está fazendo, eu sou bom nisso. Eu precisei dela para chegar para ter isso. Porque assim, o talento e a criatividade sempre estiveram dentro de mim. Mas exatamente como, e mais uma vez a Carmen prova o quão profissional ela é no que ela faz. Aquilo que você falou ainda há pouco sobre eu não querer apresentar aquilo que eu tenho com medo da rejeição ou com medo das pessoas não quererem. Eu sempre mantive isso para mim. E essa criatividade, essa coisa toda sempre esteve dentro de mim. E foi com a ajuda da Aline que ela perceber esses pontos em mim e arrancar isso cá para fora de mim. E é graças a isso que hoje estamos aqui num podcast, que eu vou, que eu estou nos eventos, que eu estou a entrevistar pessoas, que eu estou que sou aquele, entre aspas, aquele showman. Precisamente começou a partir daí, de coisas que estavam fechadas dentro de mim e que eu não conseguia trazer cá para fora com medo de nunca ser o suficiente. E aí eu percebo que ele cada vez tem menos medo de trazer uma ideia, se importando menos o que os outros vão pensar. Vão dizer. Não, olha só, ele está inovando muito, inclusive no trabalho que ele está fazendo, ele está fazendo uma cobertura de eventos muito diferenciada do que os outros estão fazendo. Tipo, mudando, né, revolucionando essa área de cobertura de eventos. E uns vídeos com música, com movimento, com interatividade, conversando livre, sem roteiros, sem máscaras. E a cada vez ele tem menos medo de fazer, menos medo de pensar que as pessoas não vão gostar. Ele vai afirmando a identidade. Exato. Porque aí é você olhar e você mesmo se avaliar. Tá? E você se dá o seu próprio valor. E no começo da relação era um pouco mais difícil, porque eu vejo esses traços todos quando ele me fazia alguma coisa para mim. Eu mesmo que eu tivesse falado, obrigada, amor, que você fez, ele tinha necessidade de ouvir mais intenso. Ou que eu lembrasse de novo e falasse disso num outro momento novamente. Ou que sei lá, que a frase tivesse sido mais longa do que só um obrigado. Eu percebia isso e conversamos várias vezes sobre isso, que eu falava, mas se você não precisa que eu diga para você que foi bom, você não acha que foi bom? Mesmo que eu diga para você que eu não gostei, você fez o seu melhor e você sabe que você fez bem. Então, porque também os gostos não se distinguem. Eu tenho autoestima muito baixa também. Sim. Muito baixa autoestima. Porque a autoestima foi construído na infância. Na base disso. Se constrói, a gente não nasce com a autoestima. A autoestima, nós nascemos com os nossos dons com os nossos dons aqui, com a nossa essência. Agora, a autoestima é construído nesse período da infância. Do 0 aos 7 anos. Depois dos 7 anos, você começa a repetir, pôr em prática, os 14 anos, aí você começa a entrar naquela transição do que você aprendeu, do que você é, mostrando verdadeiramente quem você é. Então, a autoestima agora sim, dentro do campo terapêutico, a gente tem que olhar tudo isso com muito amor, porque assim, existem as nossas necessidades básicas. O que você precisa de afirmação? É bom que a sua parceira saiba disso, tá? E afirme. Você só não pode ficar dependendo da afirmação dela para dar seus passos. Você só não pode deixar de fazer aquilo que é certo para fazer porque o outro não disse. Mas a afirmação faz parte de nós, do pertencimento, da comemoração. É bom que sua parceira saiba disso e fala assim, olha, o Alberto fez isso. Eu vou lá dizer, poxa, parabéns, que legal, porque tem necessidade, tem traços que tem necessidade. Você também gosta de receber elogios,
né? Você gosta de receber elogios, então o seu parceiro, ele vai saber que dentro desse seu perfil, é bom que ele diz, nossa, como você tá linda, você tá maravilhosa, tá? Gosta, você é gosta. única. Ela solta sempre aquele sorrisinho. Isso. Mas não Você foi é sempre assim, única. mas não foi sempre assim. No início, quando eu a conheci, eu dava-lhe esse tipo de elogios e ela ignorava assim de Então, isso foram minhas armas. Aí tem também alguma coisa com defesa, as defesas do passado. Ela achava que era aquela coisa tipo, isso os homens dizem tudo, já, todas as mulheres. Eu aprendi a ter os meus mecanismos de defesa, de apesar de eu gostar de um elogio, eu não dependo deles para viver. Isso. Quando eu entendi isso, eu coloquei minhas barreiras. Você pode me fazer um elogio, eu recebo, agradeço, mas isso não me define mais. Eu comecei a entender que você, gostando ou não gostando do que eu estou fazendo, se eu estou gostando, não me importa mais a sua opinião. Então, virou meio que um mecanismo de defesa. Se você me elogiar, quem não gosta de elogio, eu vou ficar muito feliz. Se você elogiar menos, não vai me doer mais, porque eu já aprendi a lidar com isso. Nós precisamos, os feedbacks, eles são importantíssimos. Sim. É diferente. Agora, o que você tem que fazer é entender quem é a pessoa que vai estar dando esse feedback, tá? Porque existem pessoas que vêm fazer aquela crítica, né? Agora, sim, dizem que é construtiva e não é. Construtiva para quem? Não, você não sabe para quem. Então, assim, fale para mim, eu aprendi, não gostou do meu trabalho, tem uma opinião, então me traz, traz a sugestão. Olha, isso aqui que você fez, você poderia fazer dessa forma. Eu penso assim, traz sugestões, faz você pensar, abrir sua mente, porque às vezes a gente tá, né, tão focado em algo que a gente acaba não expandindo. Então tem alguém que olhou lá e viu e falou assim, olha Alberto, Aline, você está fazendo isso aqui? Eu estava analisando e eu me imaginei, vou dar uma sugestão para vocês. O que vocês acham de fazer assim, isso? Poxa, fez você pensar, fez você refletir, e aí você vai ver as suas possibilidades, faz sentido ou não. Agora, chegar e dizer, olha, não presta porque é assim, não aceite. Cada um com sua opinião. Cada um com sua opinião, né? É verdade. Porque, na verdade, nem tudo que eu acho que é certo para o que você está fazendo é na minha visão do que é certo e o que é errado, né? Concordo plenamente com você. Então, vamos deixar agora um bocadinho esta parte psicológica do lado. Uma conversa super agradável, que teríamos aqui tema para falar já horas seguidas. E queria aproveitar para falar do grande evento da nossa querida Carmen, que está para chegar agora, em fevereiro. Carmen, conte para nós o que é o renascer. Uau! Renascer, já está dizendo, né? Renascer. Não é nascer, é renascer. É uma nova capa, uma nova história. Então, o evento Renascer, ele foi idealizado por mim e ele tem propósito, tem missão. E ele nasceu para... É um evento diferenciado de muitos, porque eu não vou estar ali empregando apenas prática, teoria, mas eu estou entregando no evento Renascer experiência. As pessoas que ali estão, elas vão viver experiências na prática. Vai ser um evento de muita profundidade, onde você vai entrar, mergulhar, se reconectar, trabalhar com o emocional, onde nós vamos trabalhar 3 pilares: corpo, mente e espírito, porque não se faz uma transformação plena quando você não tem esse olhar para esses 3 pilares. O equilíbrio. Esse equilíbrio é necessário para a vida, corpo, alma e mente, porque quando um desses pilares ele não está conectado, tende os outros decair. Então, é um evento... É uma imersão, não é? Vai ser uma imersão, onde vai ser o dia todo, vai começar às 9 da manhã, a gente vai ter o acolhimento, o café,
a recepção e vai até às 18 horas. Vamos ter palestrantes, pessoas que estão vindo de fora, palestrantes de várias áreas, sempre nesse segmento, onde nós vamos trabalhar corpo, alma, mente, né? E espírito, corpo. Vamos ter profissionais da área onde vai falar da importância de você cuidar do corpo, da saúde física por meio da alimentação, principalmente para as mulheres e para os homens também, ter uma alimentação, cuidar da saúde por meio da alimentação. A mulher que está aos 30 anos, que começa a entrar nesse período, né, da menopausa, cuidar do hormônio. Então, como fazer isso por meio de uma alimentação equilibrada? O homem também, que às vezes pensa que esses problemas é só da mulher, mas é do homem também. Então, quando você cuida do corpo, você vai ter mais disposição, você vai ser mais apresentável, mais bonito, né? Uhum. E aí vai ter profissionais nessa área, nutricionista, onde vai falar das questões hormonais, onde temos dessa área também da nutrição, onde vai falar como cuidar do sistema imunológico por meio da alimentação, tudo um lado bem mais, tá? E aí vem a mente, vamos ter profissionais que vai trazer temas importantes, pertinentes sobre você cuidar das suas emoções. Mente é a sede dos nossos pensamentos, mente dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Quando se trata da mente, você está cuidando do seu intelecto, diz a respeito das cargas, dos pesos que você vai deixar para trás, né? E quando você cuida do espírito, vamos ter profissionais que vai trazer, né, falar da importância tanto do lado bíblico como do lado também ciência, porque não se separa também mais hoje. Então, dizendo a importância de você estar cuidando também, quando se cuida do espírito, nós estamos cuidando de direcionamento e propósito. Espírito fala direcionamento e propósito. Lembra que eu falei que nós fomos gerados com um propósito? Quando fomos escolhidos, gerados no ventre da nossa mãe, já tinha um propósito. Então, quando se cuida do espírito, dessa conexão, dessa harmonia, você está tendo um direcionamento e um propósito. Então, nós vamos estar tratando desses 3 pilares. Fundamental, é algo que eu não vi ainda aqui na Suíça, tá? Vai ser um evento novo e vai ser um transbordo mesmo. Inspirado. De onde veio essa inspiração? Primeiro, partiu da minha experiência de vida. Eu tive uma vida bem difícil, passei por vários desafios na minha vida. Passei muitos anos perdida emocionalmente, desconectada de mim, quem era eu, vivendo pelo meio de sobrevivência. Tem muita gente a viver dessa forma, muita gente a vaguear pela terra, sem sentido. Estou aqui porque para sobreviver, faço e aconteço, e eu não tinha conexão com minha essência, sem propósito, no lado automático. Então, eu trouxe essa experiência minha de vida e de consultório, como atendimentos. Eu percebi tantas mulheres que vivem, né, perdida, que fazem curso, participam de mentorias e tal, mas estão ali perdidas, sem direcionamento, sem um propósito. E quando você faz as coisas sem propósito, você faz, e você tá sempre faltando algo. Parece que tá nadando contra a maré. É muito cansativo, né? Você trabalha, o dinheiro não vem. E então... Essa parte eu conheço bem. Então, essa foi a minha inspiração. Eu vi muitas mulheres passando por isso. E eu falei assim, por que não, Carmen? Você tem essa experiência aqui e você tem esse conhecimento. Então, por que você não pegar as mãos? Porque também faz parte da minha missão de vida. Que quando eu descobri os meus propósitos, que só descobri também quando eu mergulhei na busca do autoconhecimento e alinhei esses 3 pilares, corpo, alma e espírito, eu descobri o meu propósito de vida, e eu sei que eu estou aqui por um legado. Amanhã, quando eu partir daqui, qual foi o legado que eu fiz? Eu cumpri aquilo que
a minha missão que eu vim, ou eu vivi só por viver, não é? Então, faz parte disso. É minha missão tá transformando mulheres, para homens também, tá? Já participei, já fiz, eu já 2 vezes apliquei a ferramenta em eventos assim, e foi transformador, e esse eu estou trazendo, remodelando. Então vai ser realmente uma imersão, e homem também que estiver lá vai. A gente costuma focar mais no público feminino, porque a gente sabe que as mulheres buscam mais esse caminho de autoconhecimento, de cura e tudo mais. Mas a gente quer frisar de que o evento incrível da Carmen é para homens e mulheres. E seria imprescindível que mais homens se abram ao autoconhecimento para curar as suas dores, para melhorar as suas vidas. E, claro, vai ajudar muito nos relacionamentos, Sim, né? Olha, quem participar desse evento, eu vou proporcionar, não só eu, mas a equipe, né? A equipe, né? As pessoas que eu convidei. Então, assim, nós vamos levar vocês, mulheres e homens, que decidirem estar conosco. Se tomar essa decisão, vai ser uma decisão sábia, tá? Proporcionar a vocês experiências que vocês jamais viram. E ao sair de lá, sairão transformadas. Gente, sairão transformadas para começar um novo ano, o início do ano. Perfeito. Né? Um evento como esse, ele é perfeito para você sair de lá com mais clareza, com mais leveza, direcionamento, visão, né, do que eu quero, metas mais claras. Olha, é imperdível. É o evento do ano, gente. Quer ser próspero, né? Ter clareza dos seus propósitos para 2025, já em fevereiro, a possibilidade de um evento desse com a Carmen, com a equipe, com as palestrantes. O evento vai ser magnífico. As apresentadoras, porque e as apresentadoras. Você parece que vai ter fez um convite especial a uma apresentadora, e já agora diga-nos aqui o que é que levou a fazer esse convite. Então, eu vou ter aqui a Aline, essa querida. Eu não pensei. Foi assim, na hora que eu decidi, porque esse projeto, gente, ele foi sonhado, não foi agora. Já ele foi sonhado em meu coração, digamos que há 4 anos atrás. Eu vi fazendo esse evento e eu mergulhei nisso, mas a gente fica sempre naquela, né? Ai, meu Deus do céu, será que tá pronto? Como é que vai ser? Uau. E passou 1 ano, passou 2. E aí, quando foi setembro, outubro, eu falei assim, ele agora sai do papel. Falei, ele agora sai do papel. E eu tinha pensado em fazer em dezembro. Finalzinho de novembro para dezembro. Só não fiz porque não encontrei o espaço, porque quando eu pensei também, eu pensei num local. Eu falei, vou fazer aqui no Castelo. Gente, aí é um local especialíssimo. Aí fui lá, não tinha vagas, né, nessas datas que eu queria. Eu falei, então vai ficar para o ano que vem, também tá perfeito. Porque mas foi melhor assim, teve mais tempo também para organizar-se melhor, não é? Então, quando eu botei lá o desenho, tudo, eu falei assim, eu vou chamar a Aline para ser a nossa apresentadora. Gente, agora, depois que eu entendi que ela, como analista, já sabia que eu era mulher do palco, imagina. Não podia. Agora eu tô brincando, mas, gente, com muita honra, a querida Carmen me convidou para apresentar esse evento que vai abrilhantar o ano de todos que se propuserem aí nesse evento, porque eu acho que é hora de decisão. Eu li muitas coisas sobre o que o ano promete, e o ano promete muito, mas, na verdade, todos os anos a gente lê isso, lê os horóscopos, lê a numerologia, lê tudo isso, e tem um monte de promessas para o ano. Só que a diferença de quem alcançou e quem não alcançou é a ação. Porque o ano pode prometer, e ele promete todos os anos. Olha, a gente mudou o calendário para 2025. Você tem mais 365 dias de possibilidade de fazer a diferença na sua vida. O problema é que se as pessoas continuarem pegando as mesmas, dando os mesmos passos, vai continuar adquirindo as mesmas coisas. Vai plantar maçã, vai colher maçã. Então, para mudar os resultados, tem que tomar novas atitudes. E uma nova atitude nesse início de ano é você ir
no evento da Carmen, Renascer. O nome é perfeito, o tema é perfeito, porque o propósito dela é te ajudar a iniciar nesse propósito de renascer, se autoconhecer para se libertar e realmente ter um ano incrível de 2025. Eu ainda quero que a Carmen diga o local especialíssimo que é, o dia e a hora do nosso evento. Vou falar, mas antes, deixa eu só concluir aqui. Olha, eu cresci ouvindo meus pais dizerem assim, olha, querer é poder. E eu acreditava mesmo por um longo tempo que querer é poder. Só que querer, gente, não é poder. Querer é apenas um desejo. O poder é quando você pega esse querer, faz ele transformar em uma ação. Aí essa ação vai te potencializar a ter aquilo que você quer. O evento é feito para mulheres, mãe, dona de casa, empreendedora, empresária, terapeutas que querem buscar mais conhecimento sobre essa área, porque a gente, terapeuta, tem muitos, e é bom que você também ouve outros profissionais falando, mas buscar ampliar seus conhecimentos, vai ter ferramentas lá interessantes, então é para isso, para mulher solteira, para mulher cristã ou não, é aberto para homens também. Então o evento foi criado assim, pensando nesses mínimos detalhes. Eu trouxe aquilo que eu aprendi com as minhas experiências, como eu disse, eu tenho uma experiência de vida e o que eu ouvi dentro dos consultórios, dentro dos atendimentos, esses 4 anos que eu venho atendendo, então vidas transformadas, e aí eu trouxe essas experiências, com muito amor eu criei esse evento. E teremos profissionais de várias áreas, por exemplo, vou trazendo a Gislane Balsam, não sei se você conhece. Conheço, a querida, que tem uma história de vida incrível. Você vai se inspirar na Gislane. Ela esteve o ano passado nos maiores palcos da vida, Milão, Paris. A Gislane também é escritora. Eu conheço o livro dela, Seja Foda, vou dizer aqui, porque é o nome do livro, e ela faz parte desse livro. Foi assim que eu conheci a Gislane, com uma história brilhante. Excepcional. Então, está vindo terapeutas também de Portugal, está vendo 3 terapeutas de Portugal, está vindo gente da Holanda. Nós vamos estar com um quadro assim, perfeito. E eu tive que me dizer para poder arrumar esse horário, porque assim, quando eu falei, gente, eu quero dar palco também para as pessoas que ainda nem estiveram em palco. Então, vou estar trazendo gente mesmo para ser a primeira vez para estar lá e falar. Então, assim, vai ser um momento, mas todo mundo tem seus conhecimentos. Sim, então, tem muito a compartilhar e vai ser um dia mesmo de muito aprendizado. Quero aproveitar até a deixa, porque eu já sei, né, dos bastidores. Eu sei que uma das queridas que vão estar junto com a gente, que é a Línia Brand, da revista Brasil Conexão Europa. Sim, a querida nossa patrocinadora também, viu? Do evento, e ela vai falar baseado no livro dela, que é o jejum, né, como qualidade de vida. Né? Então, temos mesmo profissionais impressionantes. Temos um grupo de WhatsApp até, né, com profissionais ali que a gente está se conhecendo. A Carmen está com uma organização espetacular aqui por trás nos bastidores. E vai ser no castelo. Vai ser no Chateau de Mucheville, cantamos aqui de Berna. Olha, isso também é um diferencial, hein, gente? Por que não? Sempre eventos para o lado de Zurich, St. Gallen, Genebra. Venham aqui. Berna está no centro da Suíça, então fácil para chegar de todos os lados, e vai ser num castelo, Castelo de Mucheville, né? Aqui no cantão de Berna. Mas eu acho que o problema, se calhar, dos eventos de Berna talvez seja
por ser a capital, às vezes torna-se mais difícil, porque quem faz eventos, talvez a nível de preços, a nível de licenças e coisas assim. Acho que o Berna é capaz de complicar um bocadinho mais do que Zurique e do que Genebra. Mas olha, a Carmen não se ateve nas dificuldades. Ela foi lá e arrumou a solução, e o evento será em Berna. Eu disse que Deus me deu uma porção de ousadia. E a ousadia é Deus que nos dá, viu? Muito grande, porque assim, eu estou aqui na Suíça, agora em março vai fazer 7 anos. Então, ainda tenho dificuldade com a questão do idioma. Comecei a aprender francês, depois parei o francês para aprender alemão. Mas eu me viro, tá, gente? Eu não deixo de fazer nada por conta dessas deficiências. Eu coloco aqui e digo, vem com o que você tem, Carmen. Isso aí. E então, eu tomei esse passo de ousadia, de fazer esse evento. Ele precisava acontecer, porque eu sei que tem mulheres precisando desse evento. Essa é a minha missão. E às vezes a gente acha, como a Aline disse até no início, né, um dos problemas que ela teve nesse momento, que ela nunca achava que ela estava pronta, que ela tinha que sempre fazer um curso. E tem gente precisando de ouvir o pouco que você tem. Tá? Tem gente precisando ouvir o que você tem. E essa é a nossa missão, de estar ali, de ensinar. Toda a minha vida eu trabalhei com essa área aí de estar ensinando, entregando, mas eu ensinava e entregava sem muito propósito. Hoje eu já tenho um propósito, que é pegar realmente na sua mão e te levar a dar os passos que você precisa para você ter a vida plena que você deseja, que até hoje alguma coisa te aprisionou. E às vezes a gente acha que estamos prontos para o mundo, mas eu estou pronto e não consegue avançar. Tem alguma coisa que você precisa parar para olhar, tá? E essas coisas que você precisa parar para olhar, com muito amor, com muito direcionamento e carinho, eu vou te conduzir nesse dia a você olhar para você e você enxergar dentro de você a sua verdadeira essência. Tá? E você sair de lá transformada. Isso é muito poderoso, Carmen. Eu estou muito animada. Estou toda arrepiada. Toda arrepiada. E eu tenho que dizer que eu conheço a Carmen, um dos primeiros eventos dela, quizás foi o primeiro, há cerca de uns 3 anos atrás. E ali desabrochando, sabe? Estávamos num grupo pequeno e ela estava ali na frente, ela apresentou o trabalho dela e foi tão impressionante, foi tão gostoso de ver, agora ver o que ela transformou, aquela vontade e aonde ela está chegando com a vontade e a ação dela de fazer, é impressionante. E de poder estar nesse momento na sua vida e fazer parte desse evento, eu me sinto muito honrada e lisonjeada pelo seu convite. Eu fiquei tão feliz. E a cobertura também. Sem esquecer que vai ter a cobertura do evento pela AO Digital Art. No caso, eu vou ter que me organizar de alguma maneira, porque parece que aqui a minha camarada Woman vai estar ocupada. Então não sei quem é que vai segurar na câmara, mas eu desenrasco de alguma maneira. Vai dar um jeito. A gente vai fazer, porque assim, eu não gosto de nada muito engessado, sabe? Eu gosto das coisas organizadas, mas eu não gosto de nada engessado. Eu sou aquela pessoa que eu gosto do improviso, fala muito espontâneo. Improvisar é comigo. Acho que eu ganharia um prêmio do improviso. Do improviso, tá? No improviso, só de ajeitar. Seguras conseguem fazer. De chegar aqui, olhar aqui, eu falei assim, ó, por que a gente não vai fazer isso? Porque tá faltando o quê? Não, aí, sabe? A mente é do TDAH, né? Ela tem essa mente aí, sim, e vamos fazer. O importante é que você faça. A excelência, a perfeição não existe. Agora você chega à excelência quando você começa a se testar, se provar e começa a fazer. E é só no caminho. Só no caminho. Não é sentado no sofá. Isso não é sentado no sofá de jeito nenhum. Então é isso. Então eu quero agora aproveitar esse momento para fazer um convite para você, mulher que está nos ouvindo, para que você não perca essa oportunidade de estar no dia 22 lá no Castelo de Moncheville, fazendo parte desse evento. Eu, Aline, nós passamos anos estudando, nos preparando para produzir um conteúdo de valor para
transformar a sua vida. Porque eu sei que existem, assim como eu, Aline, passamos por dores no passado que nem dávamos conta que essas dores emocionais estavam nos formando um padrão de comportamento, às vezes disfuncional. Pode ser que isso esteja acontecendo com você também. E nós criamos esse evento para você agora unir a nós. Porque assim, quando uma mulher se levanta para transformar, ela não está transformando só a si própria, ela transforma todo o ambiente. Às vezes nós queremos mudar o outro, mas nós precisamos mudar nós, porque todo o processo começa aqui, é de dentro para fora, começa a transbordar de mim para o outro. Então, quem participa de um evento desse vai sair de lá verdadeiramente transformados, com ferramentas para aplicar no seu dia a dia, para mudar seus relacionamentos, consigo mesmo, melhorar seu autoestima, o seu relacionamento familiar, seus relacionamentos dentro do trabalho, enfim, você vai sair de lá enriquecida. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com vontade de já se perguntando quando será o outro. Sabe por quê? Eu participei, o último evento desse que eu fui convidada, no final de uma imersão, eu ouvi de várias pessoas, 4 anos de terapia, eu resolvi aqui em 1 hora de imersão. Então, é isso, venha compartilhar conosco, venha viver essa experiência, não fique de fora. O investimento é em você. Já sabem. Um investimento no renascer, gente. Qual é que é o dia? 22 de fevereiro de 2025. No Castelo Monte Vila. Se você ficar interessada, você pode ir nas minhas redes sociais, né? Sim, por favor, diga qual é o seu Instagram. Meu Instagram você vai encontrar lá, @Maria do Carmo Sender ou Carmen Sender, @Carmen Sender. Aqui no vídeo vocês vão disponibilizar, tá? Vocês vão me encontrar. Também vou deixar aqui o meu WhatsApp depois, vocês podem entrar. Pode entrar em contato aqui com a querida Aline, com o Alberto. Então, para adquirir os bilhetes é dessa forma, no privado? Vocês vão entrar em contato, tem um WhatsApp que vocês podem entrar em contato. Pode ir lá no próprio Instagram, escrever lá no direct, eu quero participar, eu quero saber mais, Carmen. Estou aqui à inteira disposição para passar as informações para você comprar o seu bilhete sabendo que você vai receber, você não será enganada. Eu tenho certeza disso. Bem. É um investimento no seu autoconhecimento. Garanto para vocês, nós garantimos para vocês que esse retorno é garantido do autoconhecimento e de clareza para a sua vida. Mas a Carmen não é só psicoterapeuta, a Carmen não é só uma criadora agora de evento, que esse é o primeiro grande evento que ela está aí criando. Ela também é escritora. Conta pra gente um pouquinho, Carmen, essa trajetória como escritora. Eu tenho sonhos, e sonhos são realizáveis, viu? Eu chego a me emocionar, desculpa. Sonhos são realizáveis, Você tem que focar nos seus sonhos e você tem que aproveitar as oportunidades. Isso é importante, né? Você sonha, você busca, movimenta e aproveita as oportunidades. Vai como você está, não fique esperando as coisas acontecer ao seu melhor momento. O seu melhor momento é esse agora, tá? É esse. Então, eu sempre tive vontade de escrever e eu passei a minha vida escrevendo e assim, se olhasse a minha gaveta, os bloquinhos, né? A poeta, né? Compositora, até música eu já fiz, assim, compus, tenho muita história. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu estava meio perdida e meu marido, eu falei pro meu marido, eu tava perdida, querendo saber o que eu ia fazer. E ele, faça alguma coisa que você gosta, o quê? Eu falei assim, eu quero escrever um livro. Ele, então pega o tempo para escrever o livro. E é isso. Escrevi, mas não era aquela hora. Bom, aí o ano de 2023, se não me engano, a Lúcia Berrar
me escreveu, falou assim, Carmen, você quer participar de um grupo para escrever um livro? Olha, é tudo via WhatsApp. Uhum. E eu estava programada, quando ela mandou esse convite para mim, eu estava de passagem comprada para ir para Israel e ela botou prazo. Uhum. Ela botou prazo. Vocês têm que começar a escrever, parece que era um mês, é uma coisa assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou para Israel, eu vou escrever esse livro, como vai ser? E aí eu falei com ela, você me dá para eu começar entregar ele, acho que era 30 de novembro. Aí ela falou assim, dou. Aí tá bom, viajei pensando. Quando eu voltei, eu sentei e escrevi. Sou coautora do livro Os Desafios do Empreendedorismo Feminino. São 10 coautoras, né? Tem a Cleide House, você conhece, inclusive ela vai estar lá no nosso evento como uma das participantes também. Então tem 10 mulheres e eu contei a minha história, minha trajetória, é só um capítulo, tá? Como foi a minha vida dentro do empreendedorismo. Eu acho que eu nasci empreendedora. Porque, assim, eu venho de uma família muito bem humilde, né? De muita dificuldade. Minha mãe passou o tempo todo em casa, ela fazia bolo, biscoito, cocada, e quem vendia era nós, crianças. Sim, conheço. Com 9 anos de idade eu já estava vendendo, empreendendo, e a vida foi assim. Aos 14 anos, e aí um tempo eu trabalhava em casa de famílias, né? Era babá. E aos 14 anos eu vi a possibilidade de montar uma escola. Olha só, na periferia onde meus pais moravam, eu fui passeando por lá e eu vi, na semana que eu tinha folga, aí eu vi que tinha muitas crianças fora da escola sem estudar, porque não tinha escola suficiente nesse bairro. Esse bairro, eu ainda tenho residência lá, até hoje, lá em Anápolis, Bahia. Eu vi nesse momento uma possibilidade de sair da casa, né, de ser babá e montar minha própria escola. Dinheiro não tinha, mas é uma história que precisa ler o livro. Uau. Como foi que eu comecei a dar aulas nesse período. E a minha vida toda foi assim, até cheguei aqui na Suíça. E aí eu tenho no Brasil, acabei sou formada em bacharelado em Ciências Contábeis, passei 20 anos trabalhando em escola pública, também como funcionária pública. E quando eu cheguei aqui na Suíça, eu precisava me reinventar e o que fazer. E como eu comecei a buscar, ao chegar aqui, dores, né, emocionais vieram. Quem sabe que mudou, né? Uma mulher com 50 anos, eu resolvi mudar de vida, migrar. 50 anos foi uma coragem. Então, isso foi muito doloroso, esse recomeço aqui. E eu precisei fazer essas transições. Comecei a fazer terapias, porque terapias, eu quero deixar bem claro aqui, que às vezes as pessoas têm uma mentalidade errônea sobre terapias. Pensa que a terapia é para quem está com problemas disfuncionais, distúrbios ou depressão. Não, terapia é um processo de autoconhecimento profundo. Então foi fazendo terapias que eu fui me conhecer, identificar outros valores, e aí foi quando eu mergulhei no autoconhecimento. E hoje não apliquei só para mim, resolvi a fazer cursos, porque eu vi a transformação que ocorreu comigo como mãe, como esposa, como pessoa. E eu falei, poxa, isso é tão interessante, eu vou agora estudar para poder me capacitar para ajudar outras pessoas. Então hoje eu sou empreendedora nessa área. Nossa, e quanta história que tem a Carmen. Então, na verdade, esse livro do empreendedorismo feminino está contando essa história da Carmen empreendedora lá com 14 anos. Isso, que começou lá até eu cheguei aqui na Suíça. Nossa, não deixem então de adquirir o livro Mulheres Empreendedoras, empreendedorismo feminino. Os desafios do empreendedorismo feminino. Se você chegar lá na minha bio, você clica lá no link, você pode adquirir ele, o e-book, o via online lá. E tem também nós fizemos, na verdade, uma doação desse livro para a Lúcia, porque ela tem
umas ONGs, né? Então você também pode ir lá no site da Lúcia e adquirir lá também, que já vai estar beneficiando essa ONG que lá legal. da... Uau, Carmen é multifacetada, parabéns, é super incentivadora, motivadora conhecer a história da Carmen, vale a pena. Esse é só um trechinho, acho que agora eu vou aproveitar que estamos ao vivo para convidá-la, quem sabe ela não queira escrever outras histórias tão impactantes quanto, porque temos agora no nosso Salão do Livro de Genebra o lançamento de 4 coletâneas e uma delas provavelmente encaixaria mais uma dessas histórias impactantes de vida da Carmen Sender. E mais um livro para o portfólio da Carmen. Um livro, essa é minha, tá no meu quadro de sonhos, tá, gente? De realização de 2025, é escrever meu livro solo. Esse ano estarei focando muito minha energia, porque é questão de legado. Sim. Né? É deixar histórias que possa motivar, incentivar, inspirar outras pessoas. E todos nós temos histórias. Às vezes nós não valorizamos a nossa história, achamos que não tem valor, mas se você não valoriza a sua própria história, quem é que vai valorizar? Né? Então, livro, escrever história, além de terapêutico, né? Muito! Além de terapêutico, salva vidas, sim. É isso. Então, Carmen, já começar a trabalhar este ano, que é para no próximo ano já estar no Salão do Livro e lançar o seu livro no Salão do Livro. E quem sabe você pode fazer em mais línguas, em português, alemão, francês, e já no Salão do Livro de Genebra do ano de 2026, no caso, porque 2025 já não vai a tempo, não é? Em 2026 já lançar isso e em francês já também, porque é no Salão de Livro de Genebra, quem sabe. Sim, né? sim. Sonhar os meus sonhos normalmente não se realizam tanto assim. Uma vez sonhei que... Como é que não realiza? Olha isso, como é que você fala em frente a uma terapeuta? Puxa as orelhas, cara. Estou a falar dos mesmos. Uma vez eu sonhei que tinha que acordar cedo e me levantar para ir trabalhar e olha, acordei de manhã e realizou-se. Esse foi um trauma. Esse não foi um sonho, esse foi um trauma. Esse realizou-se. Olha, diferenciar sonhos de trauma. É isso mesmo. Eu também disse, eu sonhei que era pobre e não é que acordei de manhã, era mesmo. Gente, olha, eu da minha parte, eu já estou aqui, logo que terminar aqui, marcando nos bastidores a minha consulta com a terapeuta, né, com a psicoterapeuta, na verdade, com a analista, porque eu fiquei muito, muito empolgada, quero saber o restante da minha análise e indico, recomendo a vocês também. Ela fez aqui ao vivo uma análise de uma das minhas personalidades e foi super em cheio. E vamos deixar em contato também, viu? Contacto aí em baixo para, se quiserem contactar aqui a nossa querida Carmen para uma sessão com ela e está aí o contacto. Ok, gente, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui falando para a sua audiência, né? E que é tão querida. Além de agradecer, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa e desejar muito, muito, muito sucesso para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e que os sonhos que estão aí dentro do coração de vocês ponham para fora. Se precisar contar com a Carmen, conte aqui. Essa mulher é incrível, vocês têm que conhecer pessoalmente. Além de doce, simples, simpática, tem toda uma energia que inspira a gente. Olha, o evento é Renascer. Espero ver vocês lá, viu? 2 de fevereiro, guarde essa data aí, agende, viu? Todos os obstáculos, eu quero te abraçar, quero olhar nos seus olhos, viu? Eu quero sentir essa energia sua. Vamos então despedir. Este foi mais um AIA Digitalcast com Alberto Oliveira e Alinda Bona e hoje tivemos o prazer de termos connosco a nossa querida Carmen Sender. E vemo-nos então no próximo episódio. Por isso, como eles diziam no Dragon Ball, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau! Tchau!